Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Para não ser diferente das outras vezes, espero que todos estejam bem do fundo do meu coração. Vamos lá, domingo, estamos todo domingão, hoje é dia de Cerrado Connection. Vamos delirar um pouco sobre os últimos acontecimentos, ou alguns deles. A semana foi movimentada, foi muito movimentada, em todos os sentidos, politicamente. Enfim, vale a pena a gente parar um pouquinho aqui para analisar, pensar sobre o que aconteceu. Vamos lá, né? Vamos começar falando do susto que o presidente da República pregou em todos nós essa semana. Ele já vinha ao longo das semanas anteriores apresentando um quadro de soluço crônico, né? Ele passou vários dias soluçando, nós cansamos de ver gravações dele aí na internet, sofrendo com aquilo, e num determinado dia, eu não lembro bem qual foi o dia da semana que foi, ele amanheceu muito mal, acabou indo parar no hospital de madrugada e foi levado, na verdade, para um hospital em São Paulo, e todo o país ficou paralisado, com a possibilidade do presidente ter que enfrentar mais uma cirurgia. Tudo isso consequência daquela facada, daquele miserável sujeitinho vagabundo, que até hoje a gente não sabe o que é que está por trás daquele Adélio, daquele sujeito ex-militante do PSOL, porque a justiça brasileira ela tem uma certa tendência vocacional, né, a defender bandidos. A justiça no mundo costuma livrar a sociedade desse tipo de gente, mas aqui no Brasil a justiça age exatamente ao contrário. Hoje no Brasil é muito fácil um togado desse, um vagabundo desse de toga do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei como é que eu chamo esse tipo de brasileiro, né? Para mim, vagabundo de toga. É muito mais fácil um cara desse quebrar o sigilo bancário quebrar o sigilo telefônico, quebrar os sigilos telefônicos do meu telefone, do seu, do que de um bandido como o Adélio. A gente até hoje não sabe quem foi que mandou matar Bolsonaro, exatamente pelo fato de que a justiça não nos deixa saber. Para eles não tem a menor importância quem mandou matar o Bolsonaro, né? Afinal de contas, deu errado, né? Deu errado. Deus é poderoso demais, Deus é muito forte, Deus é brasileiro, Deus está ao lado dos brasileiros e fez com que o resultado final da facada não atingisse o seu objetivo. Mas, enfim, o presidente ainda sofre consequências por causa disso, e é ainda em função desse atentado terrorista que ele passou mal essa semana e por pouco não teve que enfrentar uma nova cirurgia. Graças a Deus, o mito não nega a raça. Eu costumo sempre dizer, não basta ser mito, né? Tem que praticar, e isso o Bolsonaro faz com maestria, né? 48 horas depois que ele estava internado, ele já estava andando pelo hospital, visitando os outros doentes, conversando com as pessoas. Esse é o nosso presidente, né? Esse é o nosso presidente que, graças a Deus, hoje, domingo, recebeu alta do hospital, já voltou para Brasília, e segunda-feira, amanhã, já vai estar em pleno funcionamento, defendendo os interesses do país e principalmente a nossa liberdade. Por falar em liberdade, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? E isso é fato. Por falar em liberdade e vigilância, mais uma vez a questão do voto impresso auditável, questão fundamental para garantir a lisura, a honestidade das eleições de 2022, porque, sinceramente, não dá para confiar nas urnas eletrônicas. Eu acabei de ler uma nota na imprensa local aqui, do imbecil, do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, dizendo que ele é contra o voto impresso auditável, porque, segundo ele, ele acredita que é muito difícil fraudar uma urna eletrônica. Ô, sujeitinho, chega aqui, vem cá, fala uma coisinha para você, seu malandro, que é o que tu é, né, malandro. O fato de ser difícil não significa que seja impossível, não é não? É muito difícil roubar também, e vocês roubam do mesmo jeito, né?
O difícil é roubar sem ser descoberto. Isso é que é complicado. Agora, o fato de ser difícil não significa que seja impossível fazer uma coisa. Se na sua opinião, na sua insignificante opinião, você não quer o voto impresso porque você não acredita que seja fácil fraudar uma urna eletrônica, isso é problema seu. Isso é problema seu. Tá certo? Nós, os pagadores de impostos, né, que somos seus patrões, que pagamos o seu salário, e dessa cambada de vagabundo toda de câmaras municipais, prefeituras, governo de estado, Senado, Câmara Federal, somos nós. Nós não confiamos em gente como você, que para mim está na mesma laia de gente como Barroso, Mauro Mendes, Rui Costa, João Dória, a governatriz de São Paulo, que por um acaso pegou Covid de novo. Esses caras são muito... Eles acham que a gente é idiota, né? Ou ele não pegou da primeira vez ou não pegou agora. Só está fazendo isso. Bom, enfim... Deixa eu voltar para o assunto aqui, que começa a falar nesses caras, a cabeça da gente, enfim, desvia, dá vontade de xingar, né? Dá vontade de soltar o verbo desses filhos da puta. Então, o voto impresso, a esquerda está desesperada com isso. A esquerdalha está desesperada com isso. A gentalha está desesperada com a possibilidade de eles não poderem mais roubar. Porque a única possibilidade que a esquerda tem de voltar ao poder, de ganhar uma eleição majoritária no Brasil de novo, é fraudando. É na fraude. No voto, não vão ganhar. E eles sabem disso. Né? Eles sabem disso. Hoje nós temos um presidente sozinho, isolado, um poder executivo sozinho, isolado, um legislativo infestado de vagabundo. Infestado de vagabundo. No Senado, na Câmara Federal. Vagabundos mesmo. Vagabundo. Gente da porcaria da pior espécie. E no judiciário, então, pelo amor de Deus, né? Como é que os caras desses conseguem ir parar na mais alta corte do país? Mas, enfim, dentro do ambiente legislativo, por pressão do judiciário, esses caras estão cometendo crime. Esses caras não devem se envolver em política. É vedado pela Constituição, não é? Que representantes do Poder Judiciário façam militância política, partidária, ideológica, e é o que esses canalhas estão fazendo. Por pressão desses canalhas, 11 partidos, só lixo, né? Inclusive está o DEM do seu Jaime Campos, o DEM do senhor Mauro Mendes aqui, o DEM daquele porco suíno, daquele Rodrigo Maia, PSDB está lá, a esquerda toda está lá, trocaram os deputados que faziam parte da comissão que está trabalhando a questão do voto impresso exatamente para derrubar o voto impresso. E eles quase conseguiram derrubar. Quase. Uma manobra usando o regimento, eles quase conseguiram derrubar, e foi esse mesmo regimento que impediu que isso acontecesse. Essa votação ficou para agosto, nós ganhamos aí um pouco mais de 15 dias para trabalhar, e antes da volta da sessão que vai cuidar do voto impresso, já está sendo marcada em todo o país uma grande manifestação, e essa tem que ser grande mesmo, definitivamente. Vamos todos para a rua, temos que ir para a rua, não temos outra escolha, temos que ir, temos que defender, temos que protestar e defender o voto impresso auditável, e está marcada uma grande manifestação nacional no dia 1º de agosto. Alguns amigos me falaram, não, dia 7 de setembro vai ser tarde demais. Dia 7 de setembro já é um feriado nacional. Protestos acontecem normalmente no dia 7 de setembro, e esse ano também promete, com os caminhoneiros também ajudando a fazer pressão nesse sentido. Mas a manifestação, cuja pauta principal é o voto impresso auditável, está sendo levantada, cogitada, marcada no país para o dia 1º de agosto. Vamos lá, né? Estaremos todos lá, porque a gente não pode correr o risco de perdermos uma eleição na fraude, e ela vai ser fraudada. De 2018 foi fraudada. Bolsonaro ganhou no primeiro turno, tá certo? E só não perdeu no segundo turno porque ele teve muito voto. Milhões e milhões e milhões de votos a mais do que aquele poste, aquela coisa nojenta, podre, cebosa, ridícula, canalha, vagabunda, podre, do Haddad, não é? Ele teve muitos votos. Milhões e milhões e milhões de votos foram desviados, e mesmo assim não foi o suficiente. Enfim, para evitar que a gente tenha que
partir para a ignorância. É melhor termos uma condição mais segura, mais tranquila, mais confiável nesse ato que é tão importante, que é o ato onde nós vamos escolher os nossos representantes em todos os níveis, né? O ano que vem, desde deputado estadual até presidente da República. E está claro que é muito importante que a gente escolha bem isso, porque olha aí o Senado, olha a Câmara de Deputado Federal que a gente tem. Olha o que está acontecendo com o país, né? Tem uma casta de vagabundos ali dentro que eles não têm problema nenhum em, desculpa a expressão não, em fuder com o país inteiro, apenas e tão somente para garantir um projeto de poder. Esses caras não têm um projeto político, eles têm um projeto de poder. Essa questão do voto ajustável tem que estar na preocupação de todos nós. Nós não podemos relaxar, atenção, cuidar disso o tempo inteiro. E no dia 1º de agosto, vamos sim para a rua mostrar para esses caras que eles estão ali para fazer aquilo que a gente quer que eles façam. E não aquilo que eles acham que tem que fazer. Eles não são autoridade porra nenhuma. Eles têm prazo de validade, só estão ali porque nós colocamos esses caras ali. Então, vem com esse papinho, não, aí, os deputados federaizinhos, mequetrefe, vagabundo de Mato Grosso, senadores também, seus porcaria. Nós queremos o voto impresso, pronto e acabou-se. Porque vocês, se não fizerem isso, ano que vem, vocês vão ter que fraudar e fraudar muito para conseguir se eleger, porque nós vamos estar aqui o tempo inteiro para refrescar a memória da Dona Maria, do seu José, dos filhos da Dona Maria, dos filhos do seu José, dos sobrinhos, do que vocês fizeram com a segurança das eleições no país. Então, sem papo, sem conversa, sem nhen. Queremos o voto impresso, pronto, e acabou. E por que a gente precisa fazer isso? Bom, se o establishment, se o Deep State fez o que fez nos Estados Unidos, e agora a coisa está desmoronando nos Estados Unidos, né? As auditorias forenses que foram autorizadas lá no Texas, no Arizona, na Filadélfia, em vários estados americanos, o Texas já está bem adiantado, no Arizona também, e não deu outra. Está claro, cristalino, comprovado, fraude nas eleições. Fraude. Eu acredito que Donald Trump pode voltar ao governo? Não acredito que isso vá acontecer. Eu acredito que as próximas eleições dos Estados Unidos não serão iguais às que aconteceram o ano passado. Mas eu acho muito difícil Donald Trump voltar agora. De uma certa maneira, eu acho até bom isso, porque ele pode voltar em 2024 e exercer mais 2 mandatos. O tiro pode sair pela culatra em cima desses democratas que, na verdade, nos Estados Unidos, os democratas são comunistas, né? São esquerdistas de merda. Eu acho que o tiro vai sair pela culatra, porque o ano que vem tem eleições proporcionais nos Estados Unidos. Fatalmente, os republicanos vão conquistar a maioria na Câmara, se Deus quiser, na Câmara dos Deputados. Vão recuperar uma maioria no Senado, que hoje está meio a meio ali. Precisa da vice-presidente dos Estados Unidos para desempatar qualquer eleição. Então estão 50-50. E eu acho que a coisa vai começar a virar nos Estados Unidos, mas não acredito que Donald Trump possa reassumir. Isso pode acontecer? Pode. Isso vai depender da Suprema Corte americana, não é? Que precisa que as Supremas Cortes estaduais sentenciem que houve realmente fraude para que isso possa chegar na Suprema Corte, né? A coisa lá é séria, mais séria do que aqui. Os ministros da Suprema Corte americana podiam ter feito alguma coisa, mas enfim, não fizeram. Mas a luta não parou, está caminhando para lá. Então, para que a gente evite que aconteça aqui o que aconteceu lá, até porque se acontecer aqui, a gente não tem como provar que fraudaram. Simplesmente não tem como fraudar. O Emanuel Pinheiro acha muito difícil fraudar uma urna eletrônica, eu volto a afirmar. Ser difícil não significa que seja impossível. Com a diferença que nos Estados Unidos tem como fazer uma auditoria. Aqui não tem. Aqui é aquilo lá e pronto, e acabou. E eu falei, Bolsonaro só ganhou no segundo turno porque ele teve muito voto, senão não teria ganho.
Bom, então aí, os números da peste Xing-Ling em Mato Grosso, acompanhando o que está acontecendo no Brasil, vem caindo, graças a Deus. Os números de mortes diários chegou a cair pela metade, está para menos da metade do que estava há 4 semanas atrás, 5 semanas atrás. O número de infectados também vem caindo muito. O número de recuperados em vários dias dessa semana foi maior do que o número de novos contaminados. Acontece que você não vai ver isso na imprensa. A imprensa não vai dizer. Eu estou achando até eles meio tristinhos de terem que divulgar os números referentes à pandemia. Já não tem mais aquele estardalhaço, aqueles destaques, eles até tentam. Tem manchete que fala assim: homem de 30 anos, mais 15 morreram. Esses caras são homem de 30 anos, mais outras 15 pessoas, mas essas outras 15 que morreram deviam ter 80, 90 anos, né? E a notícia é que um cara de 30 anos morreu, como se uma pessoa de 30 anos não tivesse a possibilidade de ter outras comorbidades, né? Enfim, o vírus só acelerou o processo. Enfim, toda morte é lamentável, é assim, sempre vai ser, sempre será. Mas a gente vê um certo desânimo na imprensa, coitadinhos, porque aquela estratégia de usar o vírus para botar o terror, e as pessoas têm caído nessa armadilha tranquilamente, as pessoas têm aceitado essas coisas, como elas não param para pensar, elas não conseguem avaliar os números absolutos que envolvem a Covid. Enfim, parece que a única coisa que mata, a única coisa que mata no país é a Covid, bala e acidente. Mas, se você não morreu de bala, não morreu de acidente, você morreu de vírus Xing-Ling. As pessoas não conseguem avaliar aqueles números para perceberem que as medidas que estão sendo tomadas, que foram tomadas, não condizem com o que está sendo colocado ali. Ai, mimimi, morreu mais de 500 mil de pessoas no Brasil. Morreu, sim, infelizmente morreram, né? Até agora, essas mortes estão sendo atribuídas ao vírus Xing-Ling, mas com certeza uma parcela considerável desses mortos não morreram de vírus Xing-Ling. Nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de pessoas que foram infectadas ao longo desse 1 ano e meio, praticamente. 20 milhões de pessoas em 17 para 18 meses. Desses 20 milhões de pessoas, 500 mil morreram. Isso dá 2,5% dos infectados. Os outros 95% dessas pessoas estão curadas. E aí que está o X da questão. Essas pessoas estão curadas com o quê? Eu volto a perguntar. O que está salvando tantas vidas? Qual remédio sem comprovação científica? Porque não existe nenhum remédio com comprovação científica, nenhum. Não existe um remédio que o cara fala, esse aqui é o remédio para curar o vírus Xing-Ling. Culpa da China. Tá? O mundo está passando pelo que está passando, a culpa é da China. A China, o Partido Comunista Chinês fez isso. Então não existe um remédio com comprovação científica para a Covid. Então eu pergunto aqui para os meus amiguinhos da imprensa, não tem nenhum aí com vontade de mexer esse traseiro gordo, inútil, e ir procurar saber qual é o protocolo que está salvando vidas? Isso não é importante? O importante é um homem de 30 anos, mais 16 que morreram. Isso é que é importante para você? Aí vem lá os rostos da pandemia. Aquela coisa de você pegar um personagem. Essa tática velha, né? É quase uma estratégia de marketing. Ó. Aí, nesse caso, é o marketing do terror. Mas isso aí a gente já viu, já está careca, cansado de saber, de saco cheio. Estão há mais de 1 ano e meio vendo vocês fazendo isso todo dia. Eu falo, a mãe de vocês, quando você chega em casa, ela se esconde, né, de vocês, né? Ela, com certeza, tem medo de vocês, né? Eu não tenho, não. Eu acho que um homem não deve viver com medo. Se é para viver com medo, é melhor não viver. Mas será que nas redações dos jornais brasileiros, dos jornais de Mato Grosso, tem alguém que possa ser chamado de jornalista
e tem a curiosidade de saber por que que as pessoas estão sendo curadas, com o quê? Eu acho que não, né? Eu acho que o melhor mesmo é botar o terror. Enquanto isso, Mauro Mendes passou os últimos dias aí andando para cima e para baixo com o ministro Tarcísio, um dos grandes nomes do governo Bolsonaro, um cara maravilhoso. Bolsonaro quer que o Tarcísio seja candidato ao governo de São Paulo. Eu não concordo com o Bolsonaro. O Tarcísio tinha que ser candidato ao governo de Mato Grosso. Até porque até agora a gente não tem um nome decente. Um nome decente. É só indecência até agora que apareceu. Por enquanto tem dois nomes, né? Mauro Mendes, esse governador vagabundo, esse projeto mal acabado de vagabundo, que governa o estado hoje, e Emanuel Pinheiro, um projeto totalmente mal acabado de vagabundo, que é o prefeito de Cuiabá. São esses os nomes, por enquanto, que estão sendo, já estão na pista, né? Já estão na pista, esses filhos da mãe, para disputar a eleição o ano que vem. Cacete, será que não tem um único nome decente em Mato Grosso capaz de peitar esses caras? Será que o movimento Direita Mato Grosso não tem um nome para colocar? Pode ser o deputado Medeiros, não sei, pode ser alguém que o Bolsonaro possa apoiar e que não vai meter uma faca nas costas do presidente depois, como a gente viu vários acontecendo. Governatriz de São Paulo, calcinha apertada, tá dodói, né, criança? Tá dodói, tá no hospital, tá com uma bactériazinha aí, cardite também aí no coração. Será que é efeito colateral do xixi xing-ling que injetaram no teu... Você devia ter tomado essa injeção, porque afinal é chinês, né? Pequenininho, você não vai... eu acho que você estaria mais feliz fazendo um negócio com a África, mas tudo bem, né? Será? Cara, tá complicado esse país, tá muito complicado esse país. O vídeo já passou de 20 minutos. Eu normalmente gosto de fazer meu vídeo com 20 minutos, vou ficar por aqui. Mas Mauro Mendes estava aí para cima e para baixo com o ministro, tentando fazer o povo acreditar de que ele apoia Bolsonaro. Ele acha que nós temos memória curta. Ele tem razão, nós até temos memória curta. Mas a internet não tem, não. A internet não tem memória curta, não, Mauro Mendes. Tá tudo lá. Tudo. Nós vimos o que você fez durante o verão passado e também a primavera, o outono, o inverno passado. Nós vimos, estava lá. Nós vimos esse seu secretário, essa coisa roliça, suína, asquerosa, que é o seu secretário estadual de saúde, dando bote anal na imprensa, não é não? Peitando o presidente da República, tentando desqualificar o presidente da República, tentando desqualificar o remédio que depois ele tomou. Ele tomou. E ele confia tanto na política de saúde dele para o estado de Mato Grosso, que quando essa rolha de poço ficou doente, ele pegou um avião e foi embora para São Paulo, né? Porque aqui não tem nem médico, nem hospital bom o bastante para cuidar dessa coisa ridícula. É isso aí. Né? Não se preocupa não. O ano que vem, eu prometo que eu não vou deixar as pessoas esquecerem o canalha que você é. Tanto você, Mauro Mendes, quanto esse Emanuel Pinheiro aí. Mas, enfim, depois quem decide é o eleitor. Se Deus quiser, as urnas terão um voto impresso auditável. E a gente vai poder conferir no final se o povo de Mato Grosso realmente é idiota. Mas vamos lá. Eu acredito que não. Bom, tem muita coisa, aconteceu muita coisa essa semana, poderia ficar falando aqui muitas coisas com mais profundidade, mas enfim, essas coisas já foram todas debatidas a semana inteira, em canais como o Renato Barros, do Daniel Lopes, da Bárbara, da professora Marisa, Rodrigo Constantino, os meninos do canal Terça Livre tiveram seu canal suspenso, não foi o YouTube, foi uma decisão judicial que suspendeu uma liminar que eles haviam ganho antes, enfim, mas isso daí é questão jurídica, logo eles se resolvem, estarão de volta. E esses assuntos são tratados com muito mais profundidade por esses profissionais. Eu venho aqui mais para não deixar batido e colocar um pouco da minha impressão. O meu amigo Marcos Schmidt falou que era para mim falar também sobre o Cerrado Connection, falar também sobre a questão das queimadas. Vamos falar sim. Elas estão proibidas no Brasil, né? E vamos ver o que vai acontecer em Mato Grosso, na região centro-oeste, nessa época de seca. Nós já estamos na segunda quinzena de julho e eu não tenho visto sinais de que tem muita coisa queimando por aí.
Mas assim que acontece todo ano, há 40 anos aqui em Mato Grosso, essa época do ano sempre queimou, né? E vamos ver esse ano como é que vai se comportar. E logicamente eu não concordo com isso, é horrível, é péssimo aquilo, uma fumaceira do campo, dificuldade para respirar, tempo seco. Esperar para ver o que vai acontecer esse ano e aí ligar a metralhadora giratória, né? Por enquanto, a queimação de rosca não está proibida também, né? E queimação de rosca não faz fumaça. E deixa a esquerda feliz, né? A esquerda adora uma queimação de rosca. Vou ficando por aqui, né? Já passei mais de 5 minutos do tempo que eu costumo colocar o meu vídeo. Desejando para você uma boa semana, tá? Com muita paz, com muita luz, com muita força, com muita saúde. Pedindo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu prometo que eu vou melhorar essas coisas aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu dislike, seu comentário. A casa é sua. Fique à vontade. E o Cerrado Connection volta no domingo que vem. Um beijo no coração de vocês e até lá.